A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, mais de 40% da população sofre com algum problema relacionado ao sono. Deitar e conseguir dormir de 6 a 8 horas consecutivas está cada vez mais difícil. A insônia, o ronco, a apneia, que é a parada respiratória durante o sono, entre outros, se tornaram distúrbios comuns na sociedade e muitas vezes negligenciados. São mais de 100 distúrbios do sono e do despertar já identificados. Eles podem ser agrupados em 4 categorias principais: dificuldade de adormecer ou permanecer dormindo, problemas para permanecer acordado, problemas para conseguir manter uma rotina regular de sono, comportamentos incomuns durante o sono. E os sintomas costumam variar muito de um distúrbio para o outro, como dificuldade para adormecer, no caso da insônia, ou comportamentos anormais durante o sono, como levantar da cama e caminhar, no caso do sonambulismo. É importante buscar uma assistência médica se estiver com dificuldades relacionadas ao sono. Existe tratamento para distúrbios de sono e médicos especializados neles para ajudar os pacientes. E para abordar o assunto referente aos distúrbios do sono, eu estive num instituto que é referência mundial em pesquisa, diagnóstico e tratamento. Então, acompanhem agora a entrevista com o Dr. Luciano Ribeiro, que é um especialista em neurologia e medicina do sono. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Dr. Luciano Ribeiro, especialista em neurologia e medicina do sono pela Academia Brasileira de Neurologia, especialista em eletroencefalografia e polissonografia pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, doutor em ciência pela Universidade Federal de São Paulo. Dr. Luciano, seja muito bem-vindo ao programa Alcel Pro Saúde. Obrigado pelo convite. Esclarecendo um pouco sobre o sono. Sim, doutor, hoje a gente vai falar sobre os distúrbios do sono e eu gostaria de já começar esse bate-papo, essa entrevista, perguntando para o doutor quais são os distúrbios do sono que acometem no geral as pessoas. Bom, a gente tem praticamente mais de 100 distúrbios do sono. Então, mas é claro que existem aqueles distúrbios mais frequentes na população. Se a gente for assim colocar os principais distúrbios do sono, a gente poderia comentar sobre a insônia, que é a dificuldade que algumas pessoas têm para começar a dormir ou mesmo manter o sono, a gente chama de insônia, os problemas respiratórios do sono, ronco, a apneia do sono, que são aquelas obstruções, aquelas pausas respiratórias que alguns pacientes apresentam, problemas de sonolência excessiva durante o dia, também é um capítulo, dos distúrbios do sono. Comportamentos diferentes que ocorrem durante o sono, nós chamamos de parassonias. Problemas do ritmo, pessoas que dormem em ritmos diferentes. Então, praticamente, esses são os grandes distúrbios do sono. E em cada capítulo, é claro que a gente vai ter aí vários subtipos de problemas. A gente tem também o que chamamos de terror noturno, é isso? Ou ele está dentro de um desses que o doutor falou? Exatamente. O terror noturno está, assim como o sonambulismo, é um comportamento diferente que ocorre durante o sono. Então nós chamamos esses comportamentos de parassonias. Terror noturno é um deles. Muitas parassonias, elas acontecem principalmente na criança, mas não é exclusivo da criança. Nós temos parassonias, sonambulismo, que é aquele andar dormindo, que a pessoa levanta e anda, o terror noturno, a enurese, que é o urinar durante a noite. Mas tem algumas parassonias que acontecem na idade adulta, inclusive no idoso. Muitas vezes são pacientes, são indivíduos que no meio da noite vivenciam sonhos, eles estão sonhando e acabam vivenciando o sonho. E isso é um tipo de parassonia. O próprio pesadelo
é uma manifestação que acontece durante o sono e está dentro das parassonias. Ok, doutor, então dentro dessa linha de parassonia, o doutor pode abordar melhor o que é o sonambulismo? O sonambulismo está dentro desses comportamentos diferentes, que é o mais conhecido. Realmente a mãe, geralmente, quando tem algum probleminha com o filho, que o filho sentou na cama, levantou, falou, chama de sonambulismo. Na verdade, sonambulismo quer dizer o seguinte, andar dormindo. Então, geralmente em crianças que eventualmente sentam na cama e pode sair andando. Pode ir até a cozinha, pode descer uma escada. Esse é o sonambulismo. Agora, tem alguns tipos de parassonias que se confundem, que parece que seja um sonambulismo e não é. Então, existe um tipo de parassonia que acontece mais já no adulto, onde a pessoa se agita, apresenta um comportamento diferente, pode até sair da cama, eventualmente se atirar contra uma parede, porque são pesadelos que acontecem durante o sono e a pessoa não fica totalmente imóvel. Porque quando a gente está sonhando, a gente está tendo um sonho, a natureza sábia faz com que a gente fique paralisado. Exatamente por isso, porque se a gente estiver sonhando, tendo um pesadelo, e vivenciar o pesadelo, a gente pode se machucar. Então, esse distúrbio, a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM. Por que do sono REM? Porque é o momento que a gente está sonhando. E esse indivíduo não fica totalmente paralisado. Então, ele vivencia o sonho. Então, dá a impressão de ser um sonambulismo. Na verdade, não é. Existe um outro tipo de parassonia que é muito interessante, que acontece, interessante do ponto de vista médico, claro, né? Que a gente chama de despertar confusional. A pessoa acorda, aí já é de um sono profundo. É um tipo de sonambulismo, só que ele apresenta-se confuso, ele pode realizar algumas coisas sem saber. Então não é só andar. Ele pode ir até a cozinha, abrir a geladeira, ele pode comer comida estragada, ele pode pegar toco de cigarro e comer, e depois voltar para a cama, eventualmente. Normalmente ele está de olhos abertos? Ele como o sonâmbulo, ele fica meio acordado e meio dormindo. Então ele fica com os olhos semicerrados. Ele pode estar com os olhos abertos, porque ele tem que estar com o olho aberto para exatamente não. Porque ele desce uma escada, ele pode eventualmente abrir a geladeira. Então ele está com os olhos abertos, mas ele está meio dormindo e meio acordado. Então esse despertar confusional é um quadro assim de interesse do ponto de vista médico, porque tem histórias, relatos, às vezes muito interessantes do ponto de vista que o outro conta, né? Que levantou, que andou, que achou que tinha eventualmente algum bandido eu tinha uma esposa de um paciente que contava que ele se levantava no meio da noite, ia até a cozinha, pegava uma faca, porque ele ouviu, e tinha realmente pessoas na calçada, ele ouvia as pessoas conversando e achava que era um bandido. Então ele ia até a cozinha, pegava a faca e ia descendo. Então nesse momento ele pode cometer eventualmente até um ato, machucar alguém. Hoje está sendo muito descrito violências durante o sono, está sendo descritos comportamentos sexuais atípicos. Quer dizer, o indivíduo no momento que está meio dormido, meio acordado, pode ter quase um estupro, né, contra a companheira, mas ele não está consciente. Nossa. Então são comportamentos diferentes e muitas vezes violentos. Então o que é importante? Que todo comportamento diferente que aconteça durante o sono tem que ser visto do ponto de vista médico. Então a gente não pode rotular tudo como sonambulismo. Né? Existem subtipos de parassonias e muitas vezes a abordagem do médico vai ser diferente. Doutor Luciano, é perigoso acordar um sonâmbulo? Não é perigoso. O que acontece é um sonâmbulo, por exemplo, uma criança que levantou, está andando, se você realmente chegar e acordar no meio do episódio de sonambulismo, o paciente, a criança, vai ficar assustado, porque então não há necessidade. Não é que exista o perigo de você pode acordar, mas não há necessidade. Você pode pegar e trazer o sonâmbulo de volta para a cama. Agora, o grande problema no tratamento, o que a gente vê, porque muitas vezes as parassonias são episódios mais isolados. Tem aqueles, as crianças têm sonambulismo quase todas as noites, mas é mais raro, geralmente são episódios isolados. Então, o que você tem que evitar que a criança se machuque.
Esse é o grande problema, porque o grande problema dessas parassonias é a pessoa se machucar. Então você tem que proteger eventualmente o ambiente. Se a pessoa levanta, eventualmente abre a porta, vai até a cozinha, procurar fechar. Se tiver alguém dormindo com alguém junto, que evite, né, que a pessoa acabe andando. Por exemplo, eu já tinha um paciente que era um seminarista lá do Mosteiro de São Bento. Ele dormia lá em cima, ele descia todas aquelas escadas dormindo. Nossa. Você imagina o perigo, né? Esse distúrbio comportamental que acontece no idoso, esse é o que machuca, que a pessoa pode se machucar muito, é muito violento. Porque geralmente são pesadelos de briga, de luta. Então, nesse momento, ele pode eventualmente... Eu tenho casos aqui de pacientes de quebrar o pé porque chuta a parede, pode abrir uma janela eventualmente se atirar. Então, você tem que proteger muito bem o ambiente. E o tratamento principal é com remédios. São tranquilizantes que a gente usa à noite para evitar que o episódio aconteça. Agora, quando são episódios isolados, que não ofereçam um risco maior, é mais a orientação dos pais e não deve trazer tanta preocupação. E isso, doutor, quem leva esse problema para uma vida adulta também deve sofrer bastante com isso, né? Ele deve ter uma noite agitada, no outro dia fica meio complicado. Principalmente quando essas parassonias elas ocorram todas as noites, ou com muita frequência. Porque quando ela é isolada, não tem problema, a pessoa continua dormindo, acorda bem, está bem durante o dia. O problema maior é quando isso está acontecendo. Você vê um pesadelo, por exemplo. Quem já não teve um pesadelo? Então, mas se acontecer de vez em quando, não é problema nenhum. Mas você dormir e saber que você vai ter um pesadelo é um problema. Então, você tem que tratar. Então, o tratamento vai depender muito disso, né? Do tipo de parassonia, se está trazendo algum problema para o sono, se está tendo alguma repercussão durante o dia. Esse problema do idoso, muitas vezes, da idade adulta, como é de alto risco, merece sempre eu acho assim, mesmo um episódio isolado, que a pessoa apresentou cada 3 meses, 6 meses, eu acho que tem que tratar. Exatamente porque o risco é muito grande da pessoa se machucar. Ou machucar alguém que estiver do lado. Doutor, quais são os distúrbios do movimento que existem, que também é importante a gente falar com relação ao sono? Então, aí a gente entra num outro grupo, né, de distúrbios do sono, que a gente chama de transtornos do movimento relacionados ao sono. Okay. E um transtorno do movimento importante, né, que a gente chama de síndrome das pernas inquietas, que é um quadro que se caracteriza por uma intranquilidade, uma sensação muito ruim, desagradável, geralmente nas pernas, e que geralmente obriga, né, e ocorre quando a pessoa está mais em repouso, isso acontece quando vai para a cama à noite, por exemplo, e obriga, né, a pessoa, o paciente, a levantar, a movimentar as pernas, a massagear as pernas. Aí ele tenta retomar o sono, ele volta para a cama, ele tem a mesma sensação, ele é obrigado a movimentar, levantar, andar, é o que a gente chama então de síndrome das pernas inquietas. Geralmente esses pacientes que têm a síndrome das pernas inquietas, quando começam a dormir, começam a apresentar uma movimentação rítmica das pernas, né, que são os movimentos rítmicos, periódicos das pernas. Tem muita gente que tem movimentos de pernas durante o sono e não tem as pernas inquietas, né? Então é um quadro que muitas vezes passa até desapercebido, mas geralmente quem tem síndrome das pernas inquietas se acompanha dessa movimentação durante o sono. E não se sabe bem a causa, né, da síndrome das pernas inquietas. O que se sabe, o que se descobriu é que é um quadro que decorre de uma disfunção no sistema nervoso central, quer dizer, uma disfunção neurológica. E, curiosamente, eles se basearam pelo tratamento e tentam chegar à origem do problema. Porque responde muito bem a remédios que são usados na doença de Parkinson. Mas não tem nada a ver com doença de Parkinson. Então, eles foram atrás de que a mesma região que está acometida na doença de Parkinson talvez seja o local, a disfunção que leva a síndrome das pernas inquietas. Mas o que é importante dizer que uma coisa não tem nada a ver com outra, porque senão a pessoa vai ficar que às vezes você receita o remedinho, ele vai olhar a bula, puxa, doutor, o senhor me deu um remédio que é para a doença de Parkinson. Mas não tem nada a ver. E responde muito bem a esse tipo de medicamento. Uma curiosidade, as doenças, os distúrbios do sono podem ser hereditários?
Tem algumas. Assim, a gente imagina que muitas doenças têm um componente hereditário, um componente genético, mas pouco se sabe, eventualmente, de se descobrir exatamente um gene. Existem algumas doenças que realmente a gente já tem quase uma certeza da origem genética, que a gente pode falar um pouquinho, que é a narcolepsia. É uma doença que se caracteriza por excesso de sono. Entra naquele grupo, né, de doenças que levam à sonolência excessiva. Narcolepsia quer dizer ataque de sono. Mas só para a gente voltar um pouquinho aos transtornos do movimento, que a gente está falando das pernas inquietas, está falando no transtorno rítmico, né, do movimento, existe hoje, dentro desse capítulo, que é um que muita gente conhece, que é o bruxismo. E o bruxismo é o ranger de dentes. É essa contração que muitas vezes a gente apresenta durante o sono, que você ou pode só contrair essa região aqui da mandíbula, né, e eventualmente a pessoa pode acordar com dor nessa região, ou então fazer o barulho característico onde há o ranger dos dentes. Geralmente quem está do lado percebe, e por isso foi dado o nome de bruxismo. E muitas vezes quem faz o diagnóstico é o próprio dentista, né, olhando o desgaste dos dentes. E o grande problema exatamente do bruxismo é esse, quer dizer, pode eventualmente levar à dor, né, as dores da região dessa musculatura, né, da boca, mas o que é pior é o desgaste dos dentes e quebra muitas vezes dos dentes. Então o tratamento é feito com a plaquinha, né, que se coloca dentro da boca, no sentido de evitar exatamente o desgaste. Porque o tratamento específico dessa contração, você muitas vezes tem que usar algum remédio, mas aí é ponderar risco e benefício. O indivíduo vai ter que dormir, fazer uso realmente todas as noites do remédio. Então é melhor, né, vai se optar pela proteção do dente do que ficar realmente dando medicamentos durante a noite.